de volta para construirmos juntos a nossa ação popular. É uma ação de fácil identificação na hora da prova. Pode ficar tranquilo que, destacado aqui os marcadores de identificação da ação popular, não tem erro. A gente só precisa de organizar o raciocínio e a construção da petição inicial da ação popular, ok? Já caiu por 2 vezes no exame de ordem e em todas as 2 vezes esses marcadores estavam muito nítidos, de forma a não dar margem à interpretação de qualquer uma outra ação cabível de acordo com o enunciado. Ficou bem evidente a propositura da ação popular. Então eu vou procurar sempre um cidadão que está em pleno gozo dos seus direitos políticos e pretende, por meio desse remédio constitucional, defender um direito, um interesse difuso, ou seja, invalidar um ato ou um contrato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa ou ao meio ambiente, ok? E a ação popular, ela pode evitar que essa lesão ocorra, né? Ou caso ela já tenha ocorrido, nós vamos ter uma ação popular repressiva que pede, então, a anulação desse ato ou contrato e perdas e danos, que o responsável ou os responsáveis, né? Então, sejam ainda condenados à reparação desse dano, ok? A identificação da peça, ela passa por esses elementos. Mas como que eu vou organizar aqui a nossa petição inicial? Você já sabe, são os 8 passos da petição inicial. Então vamos juntos. No seu caderno de rascunhos, lá no exame de ordem, você vai pontuar todos eles, para depois a gente ir abrindo cada um dos tópicos e trabalharmos, né, melhor construirmos aí a petição inicial. Mas quais são mesmo os 8 passos da petição inicial? Então vamos lá? Os 8 passos da petição inicial. E aí, são os mesmos, né, no caso da ação popular. Nós teremos, primeiro, o endereçamento. Quanto ao endereçamento, você não terá maiores problemas, uma vez que a ação popular será ajuizada na primeira instância. Então, nós vamos identificar se o endereçamento será a um juiz federal ou a um juiz de direito. A depender, né, se é competência do juiz federal, artigo 109, inciso 1. Do contrário, a competência é residual e será endereçado à Justiça Estadual. Tranquilo? Segundo passo da petição inicial, nós vamos tratar aqui do preâmbulo. Então, coloquem lá, segundo passo, né, o preâmbulo da petição inicial. Preâmbulo que é composto por 3 principais partes: a identificação do autor, legitimação ativa e a sua qualificação, nomen iuris da peça, vem propor a ação popular e fundamentação nos termos do artigo 5º, inciso 73 e a lei 4717, e o réu, indico ainda, né, o réu naquela ação. Depois, nós vamos de forma sucinta, uma vez, né, no que não são atribuídos pontos, discorrer de forma sucinta os fatos apresentados e, ponto 4, quarto passo aqui, os fundamentos jurídicos. Esse aqui, juntamente com os pedidos, é o passo da petição inicial que merece, né, mais a sua atenção. Bom, nos fundamentos jurídicos, eu tenho que lembrar de colocar as condições da ação popular. As condições da ação popular. Quais são as condições da ação? Já falamos aqui. Eu tenho, então, que demonstrar a legitimação ativa, ou seja, a condição, né, do cidadão. Tenho ainda que fazer referência à legitimação passiva e à formação, né, do litisconsórcio passivo necessário. Estão lembrados? Formado aí, então vejam só, na legitimação passiva pela administração pública direta e indireta, ou ainda, né,
ainda, além da administração pública direta e indireta, a autoridade administrativa, o agente público e os terceiros beneficiados, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ok? E ainda, como condição da ação, provar, demonstrar a lesividade. O ato ou contrato, ou eventualmente, uma situação menos comum, o processo administrativo que causa lesão. Então, vejam só, a terceira condição aí, né, vai ser o cabimento, o próprio cabimento da ação popular. A ação popular. Ou seja, a demonstração da lesividade, ok? Demonstração da lesividade. Bom, feito isso, e aí você pode abrir um parágrafo para cada um desses pontos, dessas condições da ação, legitimação ativa, legitimação passiva e cabimento da ação popular, a gente trabalha com silogismos. Vou buscar, primeiramente, princípios na Constituição Federal que vão fundamentar a minha petição inicial. Aqui vale o importante artigo da Constituição, que é o artigo 37 caput, que traz os princípios da administração pública. Estão lembrados? Legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. É possível que você use como fundamentação o artigo 37 caput e qualquer outro princípio constitucional que venha fundamentar a sua peça. Depois que eu passo pelos princípios e para organizar aí as nossas ideias, eu vou buscar na lei ou eventualmente em súmulas, se for o caso, né, apresentado pela questão, ainda outros fundamentos jurídicos, ok? Então passo primeiramente pela Constituição Federal, princípios e artigos da Constituição Federal, depois faço uma análise infraconstitucional em leis, súmulas e, sendo o caso, né, algum aspecto doutrinário. É esse o recheio da nossa fundamentação jurídica, ok? E a gente já pode passar aí para o próximo ponto, que é a tutela de urgência. Sim, cabe tutela de urgência na ação popular. Observados os requisitos do artigo 300 lá do CPC e expresso no artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 4717. Tranquilo? Então vejam só, o próximo tópico que você vai abrir aí na sua peça diz respeito à tutela de urgência. Via de regra, é importante que o enunciado ele marque esse perigo da demora, né? A necessidade de uma medida liminar, uma tutela de urgência para resguardar o patrimônio público, a moralidade administrativa ou meio ambiente. Nas duas peças que já caíram no exame de ordem, a FGV cobrou e pontuou tutela de urgência. Então, via de regra, aparecerá aí a tutela de urgência. Então, tomem nota, nosso sexto passo, né? Aliás, o nosso quinto passo aqui da petição inicial é a tutela de urgência, ok? Anotem aí, tutela de urgência. A gente já sabe isso aqui. Ou seja, cabe, né, a suspensão da liminar do ato lesivo impugnado. Aqui eu vou pedir a suspensão nos termos do artigo 5º, parágrafo 4º da Lei 4717, suspensão liminarmente, ok? Do ato lesivo impugnado. Do ato lesivo impugnado. Ato, lembrando que também pode ser um contrato, né, administrativo que está sendo impugnado, ok? Bom, qual é o sexto passo da peça? Nós vamos ter agora pedidos, valor da causa e encerramento. Pedidos é um ponto importante. E agora sim, convido vocês a pegar um marca-texto ou um lápis de cor para que a gente marque juntos e não vai ter erro. Você vai identificar tranquilamente. Só abrir na Lei 4717, seu vadimeco na hora da prova e passar por todos esses artigos, os pedidos específicos na ação popular. Vamos juntos? Então vejam só, faz a anotação aí no seu caderno e conjuntamente já vai colorindo os artigos que eu vou aqui mencionar, que vão me recordar na hora da prova, que bate, né, aquele medo, nossa, vou lembrar de todos os pedidos? Vai. Basta você, né, depois fazer um checklist e identificar se
todos eles foram pedidos. Vamos lá? Então, volte aí no seu caderno. Passo número 6 da petição. Deixa eu colocar aqui uma tela em branca. Da petição inicial da ação popular. Dos pedidos e requerimentos, né? Pedidos e requerimentos. Teremos, vejam só, acompanhem comigo. Atenção, vamos lá. Primeiro, pedido de liminar. E aí, marquem aí. O pedido de liminar vai estar, né, no artigo 5º, colocar aqui até de vermelho. Você vai marcar todos esses dispositivos aí na sua lei com a mesma cor. Artigo 5º, parágrafo 4º, tá? Todos aqui, né, da lei 4717 de 65. Da lei 41717 de 1965, tá? Quando for necessário, a suspensão daquele ato ou contrato lesivo, né, impugnado, preenchidos os requisitos do fumus boniuris e o periculo in bona. Ok. Se eu peço liminar, é necessário que essa liminar ela seja confirmada na decisão de mérito, ou seja, na procedência da ação. Quem traz aí as consequências da procedência da ação, e para que eu não esqueça de fazer esse pedido, é o artigo 11 da Lei 4717. E ele vai trazer, e aí eu posso transcrever na minha peça exatamente os termos do artigo 11, as duas consequências no julgamento, né, procedente da ação popular. Quais sejam a invalidação do ato ou do contrato impugnado. Então, requer que seja julgado procedente a ação para invalidar o ato X, trazido enunciado, ou o contrato Y, ok? Mas a condenação em perdas e danos, ok? Se ocorreu a lesão e essa lesão, ela causou prejuízo ao erário público. Se ela causou prejuízo ao erário público, eu tenho que não só invalidar aquele ato ou contrato administrativo, como requerer a responsabilização da administração pública, da autoridade administrativa e dos terceiros beneficiados, a condenação em perdas e danos, ou seja, a ressarcirem aí o erário. A precedência da ação, então, ela gera essas duas consequências, ok? Além disso, nós vamos pedir aqui a citação do réu, no caso, né, a citação dos réus, uma vez que forma-se um litisconsórcio passivo necessário, até como requisito necessário a validade do processo, e a intimação do representante do Ministério Público, que atua como fiscal da lei. Tanto a citação quanto a intimação do MP está lá para você não esquecer na hora da prova, no artigo 7º, inciso 1, a linha A da lei 4717 de 65. Okay? O artigo 7º, ele trata do procedimento da ação popular. E aí, logo no início, no inciso 1º, a gente tem que, recebida a ação popular, o juiz despacha a petição inicial e determina a citação do réu e a intimação do Ministério Público, que necessariamente deve atuar como fiscal da lei. Então, o artigo 7º, inciso 1, a linha A, vai estar na parte de procedimento, mas é um importante dispositivo para que você se recorde de trazer esse pedido e assegurar alguns décimos da pontuação na sua petição inicial. Tranquilo? Além disso, citei o réu, ainda vou requerer a intimação do Ministério Público. O que mais que eu tenho que trazer aí no rol de pedidos da minha ação popular? Vejam só, a gente não pode deixar de pedir, próximo ponto, a condenação dos réus em custas e honorários sucumbenciais. Condenação em custas e honorários. Nos termos aqui, vamos colocar todos esses artigos da mesma cor, do artigo 12 da Lei 4717
17 de 65, ok? Bom, temos ainda outras formalidades, outros requisitos próprios da ação popular. Você vai requerer a juntada do título de eleitor, que comprova, né, a condição do cidadão. Falamos tanto sobre isso no primeiro bloco, né? Uma exigência como condição da ação de procedibilidade da ação popular, trazida aí no artigo 1º, parágrafo 3º da lei, assim como, né, a produção de provas, prova pericial, testemunhal, se for o caso, documental, todas as provas admitidas, né, no direito, e, por fim, além da produção de provas, ainda informar o endereço eletrônico do advogado, né, a fim de preencher a exigência trazida. Agora vejam só, a gente já está criando o hábito, né, de sempre fazer esse requerimento com base no artigo 287 do CPC. Artigo 287 do CPC. E aí você fecha os seus 8 passos com valor da causa. Atribui-se à causa o valor de 3 pontinhos para fins procedimentais e aquele nosso fechamento básico, né? Fechamento da petição inicial, ok? Temos aí os 8 passos. Quero treinar, quero praticar. Vamos lá? Vamos juntos ver um caso que já caiu no exame de ordem para que depois você esteja apto a fazer sozinho a sua ação popular. Então vejam só, acompanhe aí comigo o que caiu no exame de ordem recentemente, né? Nós temos aqui, vejam só, deixa eu colocar aqui na tela, a prova do 18º exame de ordem. Vamos marcar aqui, destacar, né, as nossas dicas, os marcadores ao ler esse enunciado. Vamos juntos. Olha só. Após receber denúncia de irregularidades em contratos administrativos celebrados, atentem-se aos nossos marcadores. A Autarquia Federal A, que possui sede no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal determina a abertura de inquérito civil e penal para apurar os fatos. Nesse âmbito, são colhidas provas robustas de superfaturamento e fraude nos 4 últimos contratos celebrados por essa autarquia federal, sendo que esses fatos e grande parte destas provas acabaram divulgados na imprensa. Assim é que, vejam só, o sinal de alerta, né? Mais evidente que isso, impossível. O cidadão Pedro da Silva, indignado, procura se inteirar mais sobre o acontecimento, sobre o acontecido, e acaba ficando ciente de que os contratos foram realizados nos 2 últimos anos com a multinacional M e ainda estão em fase de execução. Mas não só. Pedro obtém também documentos que comprovam mais ainda a fraude e a lesão, além de evidenciarem a participação do presidente da autarquia A, de um ministro de Estado, do presidente da comissão de licitação, bem como o diretor executivo da multinacional M. Diante deste quadro, Pedro, prestem bem atenção, eleitor regular e ativo do município do Rio de Janeiro, indignado com descaso pela moralidade administrativa na gestão do dinheiro público, pretende mover ação judicial em face dos envolvidos nos escândalos citados, objetivando desfazer os atos ilegais, com a restituição à administração dos gastos indevidos, bem como a sustação imediata dos atos lesivos ao patrimônio público. Pois bem, na condição de advogado, contratado por Pedro, considerando os dados acima, elabore a medida judicial cabível, utilizando-se do instrumento constitucional adequado.
Mel na chupeta, né, pessoal? Muito fácil a identificação da ação popular. Tenho todos os elementos que eu preciso. Um cidadão indignado com o descaso, a lesão ao patrimônio público. E procura um advogado para que, vejam só a parte final, coloca, ajuize, elabore a medida judicial cabível, ou seja, utilizando de instrumento constitucional. Ora, se é instrumento constitucional, só pode ser a ação popular. Já tenho lá no meu rascunho os 8 passos, os 8 pontos da petição inicial. Vamos começar pelo endereçamento. Muito bem, o que nós temos aqui? Ora, o contrato fraudulento superfaturado decorre de uma autarquia federal, a autarquia federal A. Muito bem, se eu tenho uma autarquia federal, o órgão competente para processar e julgar as ações em que eu tenho como parte, autora, ré, a autarquia federal, além da União, né, a empresa pública federal, é a Justiça Federal. Então, a autarquia federal é o meu marco. Eu vou endereçar a minha peça a um juiz federal. Concordam comigo? Vejam que mesmo a questão fazendo referência a ministro de Estado, a presidente de comissão de licitação, inexistindo na Constituição Federal a competência funcional para ministro de Estado, ou seja, a competência originária de STF, de STJ, vai para a primeira instância. O entendimento que nós temos aqui é que tanto o rol do artigo 102 da Constituição Federal, que fixa a competência originária do STF, como o artigo 105 da Constituição Federal, competência originária do STJ, são taxativos. E você pode conferir, lá você não encontra a previsão de que cabe ou de que caberia ao STF, ao STJ, processar e julgar uma ação popular contra um ministro de Estado. Tá? Assim como o ministro de Estado, o presidente da República ou qualquer outra autoridade, vai para a primeira instância. Quem vai definir aqui o endereçamento é a autarquia federal, nos termos do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Concorda comigo? Tranquilo isso aí? Muito bem. Como que isso fica, então, na peça? Vejam só. Então, nós vamos ter, já na construção aí da nossa peça, olha só, endereçamento. Excelentíssimo senhor, juiz federal, da 3 pontinhos, vara federal, da seção judiciária, aqui eu já posso completar, porque foi informado na questão, né, de que Pedro era eleitor no Rio de Janeiro e a sede, né, dessa autarquia também no Rio de Janeiro, então da seção judiciária do Rio de Janeiro, ok? Bom, no meu preâmbulo, nós vamos ter o seguinte, Pedro, brasileiro, Estado civil, não vou inventar, a questão não falou se ele é casado, solteiro, então eu coloco apenas, né, Estado civil, me valendo aqui do artigo 319, inciso 2 do CPC, que vai então trazer esses elementos, né, de qualificação das partes. Muito importante, cuidado com isso aqui. Essa é a formalidade especial da ação popular. Título de eleitor, 3 pontinhos. Então, já falei da nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, 3 pontinhos, título de eleitor, 3 pontinhos, com endereço eletrônico, 3 pontinhos, residente domiciliado, 3 pontinhos, por seu advogado, com AB número tal, procuração em anexo, em atendimento ao artigo 77, inciso 5º, né? Em atendimento ao artigo 104 do CPC, aí abaixo transcrito, com o escritório X, endereço que indica para receber intimações nos termos, agora sim, do artigo 77, inciso 5º do CPC, ok? Então, aí eu tenho a qualificação do autor, né, do requerente da ação. Nesse preâmbulo, primeira parte, a gente identifica e qualifica o autor, com base no artigo 319, inciso 2, o 104, que vai me exigir a juntada da procuração, o 77, que já estamos habituados, né, a informar o endereço para recebimento de intimações, e a inovação aqui em relação ao artigo 1º, parágrafo 3º, né, quanto aí à necessidade de trazer o título de eleitor do autor como prova da sua condição de cidadão. Tudo bem? Bom, sigo na minha peça agora, né, trazendo aí
a identificação da peça, a ação popular. E aí, logo na sequência, né, a gente coloca a sua referência legal. Artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal e a Lei 4717 de 65. Ok? Ainda no preâmbulo e nos termos do artigo 319, inciso 2, é importante, né, que nós identificamos e qualificamos o réu, ou seja, aqui, né, o requerido. Vejam só, você já marcou lá na sua questão. Aqui, mais uma vez, vamos sempre lembrar que nós temos a formação de um litisconsórcio passivo necessário na ação popular. Eu tenho que buscar administração pública, eu tenho que buscar agentes públicos envolvidos nessa licitação fraudulenta, nesses contratos fraudulentos trazidos pela questão e todos aqueles que se beneficiaram com essa lesão ao patrimônio público, ok? Então, eu vou buscar lá no enunciado todos os responsáveis por esses danos, essa lesão causada ao erário, ao patrimônio público, né? Nós tivemos uma lesão aqui ao patrimônio público, ok? A autarquia, enquanto, né, a pessoa jurídica de direito público, o presidente da autarquia, que foi mencionado, ok? Quais são as autoridades administrativas, os agentes públicos? A questão fez referência a ministro de Estado e ao presidente da comissão de licitação. E ainda vamos ter como terceiros, né, beneficiados a multinacional, o diretor executivo da multinacional, ok? Então, eu tenho que citar a multinacional enquanto pessoa jurídica de direito privado e as pessoas físicas que também se beneficiaram. No caso, em tela, né, foi citado aí o diretor executivo e ainda, né, além desse diretor executivo, todas as demais autoridades que participaram, né, desse ato lesivo, ok? Então, ficaria assim, acompanhem comigo. A autarquia federal A e seu presidente, o ministro de Estado e o presidente da comissão de licitação. Então, vejam, todos com os respectivos endereços funcionais, 3 pontinhos, bem como, agora no que diz respeito aos terceiros beneficiados, a multinacional M, que é pessoa jurídica de direito privado. Como que eu qualifico as pessoas jurídicas? CNPJ, pontinho, 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 sede, 3 pontinhos, endereço eletrônico tal, e seu diretor executivo, tá? Conforme artigo 319, inciso 2, e o artigo 6º da Lei 4717, que refere-se aqui o artigo 6º à legitimação passiva na ação popular. Tranquilo? Fechamos aí o nosso preâmbulo. E a gente passa aqui para os fatos, né? De forma bem sucinta, não precisa gastar muito fosfato aqui com os fatos. Eles devem constar, claro, da petição inicial, mas a gente vai, né, ter mais esforço e melhor, né, utilizarmos aí as linhas da prova na fundamentação. Então, nos fatos, você tem a opção de repetir o enunciado de forma sucinta ou com as suas próprias palavras, né, reescrever a situação fática que foi colocada, ok? No caso, em análise, ficaria mais ou menos assim, né? Aí não existindo uma forma fechada de descrever, né, ou dispor sobre os fatos. Mas vejam só, Pedro, eleitor regular e ativo do município do Rio de Janeiro, toma conhecimento de contratação fraudulenta pela autarquia federal A, com preço mais elevado, né, do que o ofertado no mercado, o que caracteriza evidente afronta à legalidade e provoca grande lesividade ao patrimônio público, ok? E aí eu tenho de forma sucinta a situação hipotética trazida na questão. Pois bem, chegamos aí à fundamentação do direito. Vamos demonstrar os requisitos para a propositura da ação popular. Já conversamos sobre isso. Primeiro, a condição de cidadão, de que Pedro está em pleno gozo dos seus direitos políticos, conforme, né, título de eleitor que será anexado. A legitimação passiva, aí você vai mencionar todos os sujeitos passivos e, ao final, colocar que eles formam um litisconsórcio passivo necessário, ok?
cabimento da ação popular. Aqui você pode até começar esse parágrafo do cabimento da ação popular definindo, né, trazendo um conceito que a gente trabalhou no bloco passado de ação popular, que é o remédio constitucional, que qualquer cidadão, em pleno gozo dos seus direitos políticos, ele invoca para a tutela jurisdicional, estão lembrados? De direitos difusos como patrimônio público, moralidade administrativa e o meio ambiente. Nos termos, aí eu não posso esquecer de mencionar, do artigo 5º, inciso 73 e o artigo 1º da Lei 41717, que vai, né, também trazer aí o objeto da ação popular. Tivemos a pontuação, então, nessa referência constitucional e legal da hipótese de cabimento da ação popular, ok? Feito isso, então, demonstrada a condição de cidadão, a legitimação passiva e o cabimento da ação popular, a gente passa, então, para os fundamentos principiológicos, legais, que vão respaldar, né, corroborar a minha demonstração de lesividade, ok? Ainda na fundamentação, então, a gente ia colocar, né, a demonstração, provar essa lesividade ou essa ilegalidade, e a afronta, vejam só, tivemos afronta aqui a quais princípios? A moralidade administrativa, estava no próprio enunciado, a legalidade e a lesividade ao patrimônio público, ok? A afronta a esses princípios caros, esses princípios constitucionais, estão, confira aí, no artigo 3º e o artigo 4º, inciso 3, a linha C da Lei 4717, ok? O artigo 3º e 4º vieram no espelho de prova, né, desse 18º exame da OAB com a pontuação, ok? Bom, próximo ponto, tutela de urgência. Sim, é um caso de evidente necessidade de provimento cautelar. Uma vez, né, que é necessário suspender a execução desses contratos, lembrem-se que o enunciado falava, né, que os contratos ainda estavam em execução e para evitar, né, uma maior sangria aos cofres públicos, eu vou requerer liminarmente a suspensão desses contratos administrativos, pois evidente está o perigo da demora, né, e a fumaça do bom direito. Então, a tutela de urgência, ela fundamenta-se, né, no fumus boni iuris, que já está demonstrado, e o perigo da demora. E é mais evidente, pois o dinheiro público será direcionado ao pagamento de valores superfaturados, com arrimo no artigo 300 do CPC e artigo 5º, parágrafo 4º da lei, ok? Que exatamente, né, traz aí em seus termos, na defesa do patrimônio público, caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado, como nós já vimos aqui. Tranquilo? Pedidos. Você já tem essa listinha aí. Vejam só, coloco aqui para vocês em vermelho todos os artigos que você já coloriu na sua lei de uma só cor, para você então entabular e não se esquecer de nenhum dos pedidos. Conversamos sobre isso agora há pouco. Vou pedir concessão da liminar, procedência da ação. Procedência da ação para invalidar o ato e condenação em perdas e danos. Tenho que requerer a citação dos réus, intimação do Ministério Público. Estão lembrados? Além disso, condenação em custas e honorários, honorários sucumbenciais, advocatícios. Vamos requerer ainda a juntada, né, do título de eleitor, condição da ação, de procedibilidade da ação popular e, por fim, né, produção de provas e informação do endereço eletrônico do advogado. E aí você sai pro abraço. Estão aí todos os pedidos necessários na ação popular, tá? Como que isso fica aí na nossa peça? Então vejam só. Todos aí transcritos. Concessão da medida liminar, nos termos do artigo 5º, parágrafo 4º, que já está marcadinho na sua lei. E aí eu tenho que completar. Para o quê? No caso, em análise, a suspensão dos contratos administrativos superfaturados. Depois, procedência do pedido para que seja declarada a nulidade do contrato administrativo. Bem como, olha só, a condenação dos responsáveis ao ressarcimento dos danos. Aqui a condenação em perdas e danos.
ambos no artigo 11 da lei. Citação dos réus, intimação do representante do Ministério Público, condenação em custas e honorários administrativos, honorários advocatícios, ainda juntada do título de eleitor, produção de provas e informa o endereço eletrônico do advogado, assim, como consta, da procuração já juntada aos autos, ok? Só chamo a atenção de vocês aqui para, no pedido de medida liminar e procedência do pedido, trazê-lo da forma mais completa. Declarar a nulidade do contrato, ou se fosse o caso, a invalidade do ato administrativo tal, em conformidade com o caso apresentado, ok? E sempre citando o dispositivo legal correspondente, que a gente costuma ter 0,10 décimos na menção ao artigo da lei. E aí a gente chega ao final. Vamos encerrar aí a nossa peça com o valor da causa. Dá-se a causa o valor de RS 3 pontinhos para fins procedimentais, termos em que pede deferimento, local, data, advogado e OAB, de forma a não ter nenhuma identificação do candidato. Tranquilo? Vejam como é fácil aí a ação popular, não tem mistério, só é preciso, como sempre, treinar. Quando a gente assiste a aula e já vê a peça montada, passa uma falsa ideia de que eu não preciso sequer fazer a minha peça, mas faça. É no momento que a gente está redigindo que vão surgir as dúvidas e que eu vou fixar todo esse conteúdo. Então, bora treinar. Acompanhe aí no seu caderno de exercícios um caso novo que não foi objeto de análise nessa aula, para que você faça a sua própria peça, tá? E fixe tudo que foi dito aqui. Então, vejam só, termino como sempre aí a nossa aula, convidando vocês a treinarem, a praticarem. A segunda fase é uma prova prática, ela não é teórica. Então, mão na massa e até a nossa próxima aula. Olá, queridos constitucionalistas de plantão. Na aula de hoje, nós vamos tratar de um importante remédio constitucional que consagra o princípio republicano, que é a ação popular. Vamos dividir essa aula em 2 blocos. No primeiro bloco, você vai fazer as anotações mais importantes quanto à ação popular. Vamos conversar aqui sobre cabimento, legitimação ativa, legitimação passiva, competência, enfim, deixar o seu caderno com todas as informações necessárias para a confecção da peça. E no segundo bloco, iremos construir juntos uma petição inicial do habeas data, ok? O que nós vamos precisar? Do seu amigo inseparável, o VAD, o nosso íntimo, Agora já nem mais falo vadimeco, já estamos íntimos aí, o seu amigo VAD. Além disso, sugiro pelo menos 2 lápis de cor ou 2 marca-textos, um para destacarmos os principais artigos da Lei 4717 de 65, que dispõe sobre a ação popular, e um outro que vai te lembrar os pedidos que devem constar da petição inicial. Então, uma outra cor, à sua escolha, para que a gente possa marcar todos os pedidos que você vai colocar na petição inicial, ok? Além disso, caderno em mãos e muita disposição. Vamos juntos? Então vamos lá. Coloco aqui na lousa, nesse bloco 1, para que a gente inicie, tratando aí dos principais aspectos da ação popular. Vejam só. Então, anotem aí comigo habeas data não, já falamos, ação popular. Bom, qual que é o primeiro ponto importante para a gente conversar aqui sobre a ação popular? A referência legislativa. Ou seja, eu encontro a ação popular no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal e na Lei 4717 de 1965. Lei 4717/65. Lembre-se de marcar não só o artigo 5º, inciso 73, como também, tanto no índice remissivo da Constituição Federal, quanto no índice remissivo da legislação complementar, ação popular.
Porque na hora da prova, se der aquele branco, onde encontrar, que lei que é, você não se recorda do número da lei 4717, o índice remissivo, ele vai te indicar o caminho. Então, a gente vai marcar aí, colorir no índice remissivo essas duas referências e no artigo 5º, o inciso 73, que já constará do preâmbulo da nossa peça, em que a gente tem que indicar o nome iuris, né? Indicar a peça cabível, ok? O segundo ponto é definirmos aqui um conceito, a partir do artigo 5º, inciso 73, de ação popular. E ele, consequentemente, trará para a gente as hipóteses de cabimento. Então, anotem aí, ponto 2 do seu caderno, na ação popular, nós vamos tratar aqui do objeto da ação popular. Bom, a ação popular, ela, diferentemente dos demais remédios constitucionais, em que muitas vezes defendemos direitos individuais, o objeto da ação popular é a defesa de direitos difusos, ok? Então, tomem nota. No objeto, nós vamos colocar defesa de direitos difusos. E aí, se a gente quiser aqui fazer um conceito um pouquinho mais sofisticado, né, um pouquinho mais redondo, a gente pode anotar o seguinte, vejam só, acompanhem aí comigo. Então, é a defesa de direitos difusos, que pode ser assim definida, assim conceituada. Vejam só, então colocam lá, o objeto será um remédio constitucional, concordam comigo? Uma ação, né? Ou um remédio constitucional, como todos os demais, uma ação judicial, em que, tomem nota, qualquer cidadão, é importante que esteja no pleno gozo dos seus direitos políticos, ok? Invoca a tutela jurisdicional, de interesses difusos, para a proteção, vejam só, do patrimônio público, e aqui, tanto a Constituição quanto o texto irá se referir ao patrimônio público, histórico e cultural, também a proteção da moralidade administrativa e o meio ambiente. Ok? Então, aí a gente tem um bom conceito que vai servir, inclusive, né, para a gente iniciar depois na petição inicial, a fundamentação, quando a gente for colocar sobre o cabimento dessa ação constitucional, você pode transcrever, repetir aí esse conceito. Vamos desmembrar nesse conceito alguns aspectos importantes. Mas, de início, eu tenho que ter em mente, então, que a ação popular defende direitos e interesses difusos, tais como patrimônio público, moralidade administrativa e meio ambiente. É curioso notar que a primeira Constituição brasileira que tratou da ação popular foi a Constituição de 1934. Esse remédio constitucional foi suprimido na Constituição de 37, até pelo contexto político histórico da época, um regime, né, de autoritarismo, e retoma, então, na Constituição de 46, passando a constar de todas as constituições posteriores. Portanto, ela vem consagrada na Constituição de 88. A partir da Constituição de 46, nós sempre tivemos aí a previsão da ação popular.
A grande inovação que a Constituição de 88 traz no que toca à ação popular é a ampliação do seu objeto, que antes protegia apenas o patrimônio público, com a Constituição de 88, ainda a proteção da moralidade administrativa e do meio ambiente, ok? Então, algumas questões históricas que nos permitem, né, melhor compreender a ação popular, que, como eu já disse inicialmente, consagra um princípio republicano de proteção da coisa pública, sobretudo porque confere ao cidadão, aquele que está em pleno gozo de seus direitos políticos, a legitimidade para manejar, para ajuizar essa ação e zelar, fiscalizar pela defesa desses direitos difusos. É uma ação muito bacana, não é mesmo? Bom, o terceiro ponto que a gente vai discutir aqui agora é a legitimação ativa, né, que já adiantei, todos nós sabemos, é conferida ao cidadão. Vejam só, anotem aí comigo o ponto 3, então, né, da nosso caderno. Vamos falar aqui da legitimação ativa. O sujeito ativo da ação popular. Ora, como sabido, é o cidadão. Ou seja, aquele, né, que está em pleno gozo dos seus direitos políticos. E aqui você vai puxar uma setinha e colocar aí uma observação. Já que a exigência é que esse cidadão esteja em gozo dos seus direitos políticos, a comprovação da cidadania. Então, a comprovação da condição de cidadão, ok? Se faz com o título de eleitor, nos moldes, como veremos aqui, do artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 4717/65. Não colora, por enquanto, o artigo 1º, parágrafo 3º, não, para que eu possa orientar vocês das cores que nós vamos utilizar para destacar o que é pedido e o que são artigos relevantes na lei, tá? Mas saiba que é condição da ação, ou seja, é requisito, né, uma formalidade da ação popular, nós anexarmos o título de eleitor, que comprova essa condição de cidadão. Então, vejam, tanto, né, na parte da fundamentação, que a gente for discorrer sobre a legitimação ativa e comprovar a condição de cidadão, vamos fazer referência ao título de eleitor, que é exigido na lei, como na parte final da peça, nos pedidos e requerimentos, requerer a juntada, né, dos documentos anexos que comprova a lesão ao patrimônio público, meio ambiente, ou ainda moralidade administrativa e, em especial, como condição da ação, a juntada do título de eleitor, que é exigido pela Lei 4717. Ok? Bom, e a partir dessa colocação, a gente pode, então, pensar em algumas situações. Vejam só, pergunto a vocês, pessoa jurídica pode propor ação popular? Não, jamais, né? É necessário preencher essa condição, ser cidadão, e não é compatível com a pessoa jurídica. Inclusive, esse posicionamento, ele é sumulado no Supremo Tribunal Federal, a súmula 365 do STF. É nesse sentido, pessoa jurídica não tem legitimação ativa na propositura de ação popular, ok? Esse é um primeiro ponto importante. Segundo ponto, vejam só brasileiros podem propor ação popular? Cuidado! É importante, né, destacarmos aqui que os portugueses equiparados, que têm os mesmos direitos que os brasileiros naturalizados, né, eles também podem propor ação popular. Então, a ação popular ela pode ser proposta por um cidadão brasileiro, então um brasileiro que esteja em pleno gozo dos seus direitos políticos, e também, né, o português equiparado, ok? Por fim, pergunto a vocês, vejam só, o analfabeto
aquele que tem mais de 70 anos, ou ainda, aquele indivíduo que tem entre 16 e 18 anos incompletos, pode propor ação popular? Vejam só, pode sim, mas desde que esteja comprovada a condição de eleitor, desde que tenha, então, a comprovação, né, a listabilidade aí, o título de eleitor. Vamos lembrar que os analfabetos, os maiores de 70 anos e aqueles que tenham entre 16 e 18 anos, eles têm a faculdade de votar. O voto não lhes é obrigatório, mas é facultativo. E a partir do momento que eles se inscrevem, né, na Justiça Eleitoral, se cadastram, emitem o título de eleitor, eles podem sim propor a ação popular. Tá? Então, se quiser, tomem nota essas 3 observações quanto à legitimação ativa. Pessoa jurídica não pode propor ação popular. Logo, o Ministério Público não pode propor uma ação popular, uma associação, um partido político, não poderiam. São todos, né, pessoas jurídicas, o Ministério Público, função essencial à justiça. Diferente, por exemplo, se a ação é proposta pelo promotor de justiça, na condição de cidadão, pelo parlamentar, na condição de cidadão, pelo presidente da associação. Mas vejam que o partido político, a associação em si, não tem legitimação ativa. Segunda observação que fizemos aqui, também os portugueses equiparados podem propor ação popular, assim como analfabetos, maiores de 70 anos e aqueles que têm idade entre 16 e 18 anos, que o voto é obrigatório desde que comprovem a condição de cidadão, ou seja, que tenham aí o título de eleitor, ok? Feitas essas considerações, podemos passar para o item 4, legitimação passiva. Quem vai estar no polo passivo da nossa ação? Vejam só, tomem nota aí, como réu na ação popular, ou seja, os sujeitos, legitimação passiva, ou seja, os sujeitos, né, na ação popular, nós vamos destacar o artigo 1º e 6º da lei, ok? E aqui eu tenho na legitimação passiva, lembrem-se disso, a formação de um litisconsórcio passivo necessário. Teremos a administração pública. Então, a administração pública figura como ré na ação popular, seja a administração pública direta ou a administração pública indireta, ok? Além da administração pública, letra B, nós vamos ter aqui autoridade administrativa. Autoridade administrativa responsável pela lesão ou a potencial lesão ao patrimônio público, ao meio ambiente, né? Ou ainda moralidade administrativa, ok? Ou seja, o agente público responsável pela lesividade. E terceiro, letra C, nós vamos ter aqui o terceiro beneficiário. Aquele que de alguma forma participa, se beneficia do ato lesivo ao patrimônio público, por exemplo. Esse terceiro beneficiário é, então, um particular, ok? E esse particular, por sua vez, pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica, pessoa física ou pessoa jurídica. E formam esses três, quais sejam a administração pública, a autoridade administrativa e o terceiro beneficiário, ou um litisconsórcio passivo necessário. Litisconsórcio passivo necessário. Ok? Bom, o que é mesmo o litisconsórcio passivo necessário? É aquele que
para a eficácia da sentença, eu tenho que citar todos os réus, sob pena de nulidade do processo. Essa informação é importante, porque um pedido que não pode faltar na nossa peça será, então, a citação dos réus nos seus respectivos endereços, tá? Sob pena de nulidade aí do processo. É necessário a citação de todos eles. Bom, tenho aí todos os 3 no polo passivo da ação. E aí, você pode abrir ainda no seu caderno algumas observações quanto à legitimação passiva em ação popular. Uma delas, e muito interessante, é a chamada legitimação bifronte da administração pública, constante no artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 4717 de 65. Porque vejam só, vimos que a administração pública ela pode figurar no polo passivo, como ré. Logo, ela é citada para contestar a ação. No entanto, a administração pública ela poderá também se abster de contestar a ação popular e atuar ao lado do autor da ação popular. Olha que interessante. Daí a chamada legitimação bifronte. Essas duas possibilidades que se abrem à administração pública de contestar a ação ou se abster de contestar a ação e atuar como assistente do autor, ok? Há até o entendimento já consolidado no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, de que a administração pública ela poderia contestar parte dessa ação e se abster em relação a outra parte, em relação a outros pedidos. Trata-se de um entendimento jurisprudencial. Mas é importante que você tome nota disso. Então, vejam só, como que a gente vai colocar aqui? Vamos voltar lá para a lousa, e aí você abre a seguinte observação. Aí na legitimação passiva. Observação. Vamos lá. A legitimidade bifronte da administração pública. Administração pública, ok? A gente encontra isso aí no artigo 6º, parágrafo 3º da lei. Queremos daqui a pouquinho fazer a marcação juntos. Legitimidade bifronte da ação popular. Significa que, então vamos lá, feita a citação, a administração pública, ela pode contestar, terá o prazo de 20 dias para tanto, nos termos da lei, ou ainda a administração pública, ok? Ela pode se abster de contestar e passar a atuar ao lado do autor da ação popular, ok? Atua ao lado do autor da ação popular, como assistente do autor. Lembrando que, segundo ainda a jurisprudência do STJ, ela pode, contestar parte dos pedidos e se abster de outros pedidos. Tranquilo? Próximo ponto aí no seu caderno. Não podemos deixar de falar aqui ainda, atrelado ao objeto da ação popular, quais são os bens juridicamente protegidos na ação popular. Vejam só, quando a gente pensa que no objeto, o meu marcador, a prova vai ter que me indicar um ato administrativo, que pode ser omissivo ou comissivo, que causa lesão ao patrimônio público, à moralidade ou ao meio ambiente.
Pode ainda se referir a um contrato administrativo ou até mesmo a um processo administrativo, tá? Então, como objeto, eu vou buscar no enunciado da prova um ato, um contrato ou um processo administrativo. Anotem aí. Vejam só, a gente pode ter aqui, então, um ato, um contrato, ok? Ou mesmo um processo, todos eles administrativo. Que deve ser invalidado. Exatamente porque ele causa, né, administrativo. Corrigir aqui. Que está causando lesão. Mas lesão a quais bens que são, então, juridicamente protegidos? Ora, esse bem pode ser, como já vimos, o patrimônio público histórico, né, ainda, ou cultural, a moralidade administrativa ou o meio ambiente. São exatamente, né, os direitos difusos que nós já mencionamos aqui. Lembrando ainda que esse ato administrativo ele pode ser comissivo ou omissivo. E aí você fica, né, com essa anotação completinha quanto aos bens juridicamente protegidos por meio da ação popular. Cuidado! É importante destacarmos aqui que ato de conteúdo jurisdicional não poderá ser objeto da ação popular, ok? Apenas um ato, um contrato administrativo. Se ele tem conteúdo jurisdicional, entende a jurisprudência que não é cabível a ação popular. O próximo ponto que a gente vai conversar diz respeito à competência do órgão judiciário para processar e julgar essa ação. Vejam só, via de regra, nos remédios constitucionais já estamos acostumados a definir o órgão judiciário, em geral, pela legitimação passiva, pelo réu. Aqui não há foro funcional. É muito interessante a gente notar que a ação popular, ela sempre será processada e julgada em primeira instância, no primeiro grau de jurisdição, ou na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Então, ainda que eu tenha no polo passivo como réu o presidente da República, um ministro de Estado, um prefeito, uma autarquia federal, na administração indireta, essa ação será processada e julgada na primeira instância, o que facilita muito para a gente na hora da prova, porque o seu endereçamento ou irá para a Justiça Federal, nos moldes ou nas hipóteses do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, se eu tiver no polo passivo União, autarquia ou empresa pública federal, ou irá para a Justiça Estadual. E a gente já está, né, bem treinadinho a fazer esse endereçamento, ok? Então vamos lá, anote aí também, para você não esquecer nadinha. Quanto a ponto 6 aqui, vamos lá, colocar aqui para a gente deixar redondinho, competência para julgamento da ação popular. Bom, eu vou ter aqui a primeira instância, o primeiro grau de jurisdição, ok? Bom, a ação popular, vou colocar aqui AP, a ação popular, ou ela vai, a ação popular, ou ela vai para a Justiça Federal, e aí você vai marcar aí, se é que já não está marcado na sua Constituição, o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, ok? Como que fica o nosso endereçamento? Excelentíssimo senhor juiz federal da 3 pontinhos, vara federal da seção judiciária 3 pontinhos, ok? Ou a sua ação popular, ela será endereçada à Justiça Estadual.
E aí, como que fica o nosso endereçamento? Excelentíssimo senhor juiz de direito dá 3 pontinhos, vara cível ou, a depender do caso, vara da fazenda pública, da comarca 3 pontinhos, podendo o enunciado te informar a seção judiciária ou a comarca, e aí você preenche no cadastramento, no endereçamento. Do contrário, a gente coloca os 3 pontinhos, ok? Então, completando lá, ou a ação popular vai para a Justiça Federal, ou ela será endereçada à Justiça Estadual, que tem, né, a competência residual, ou seja, não sendo hipótese de cabimento na primeira instância da Justiça Federal para um juiz federal, ela irá para a Justiça Estadual, podendo, por fim, a ação popular, quanto às suas espécies, ela ser preventiva, ok? Ela pode ser preventiva, quando, né, ainda não se consumou antes de consumada a lesão. Percebam, né, que nesse caso a gente, então, propõe a ação popular exatamente para evitar que aquela lesão ocorra. Então, eu tenho uma ação popular preventiva, né? E caberá pedido de tutela de urgência. O intuito é exatamente evitar aí essa lesão. Ou a ação popular, ela pode ser repressiva, quando já se consumou aquela lesão, ok? A outra espécie seria a ação popular repressiva. E aí, a lesão, ela já se consumou. Cuidado, no caso da ação popular repressiva, há que se observar ainda o artigo 21 da lei, que traz para nós um prazo para a propositura da ação. Esse prazo de até 5 anos, tá? Então, consumada a lesão, tem o autor até 5 anos, o interessado, o cidadão, para propor aqui a ação popular. E o último ponto que a gente ainda não pode deixar de tratar aqui diz respeito a requisitos específicos para a propositura da ação popular. Nós vamos ter requisitos específicos para a propositura da ação popular. São 2, e essa construção é muito importante no momento da confecção da peça. Como condição da ação, já falamos sobre isso, eu tenho que demonstrar a condição do cidadão, com a juntada do título de eleitor. Então, esse é um primeiro requisito. E o segundo requisito necessário, uma formalidade própria da ação popular, é a demonstração da lesividade, da ilegalidade. Razão pela qual eu vou solicitar, requerer que seja aquele ato ou contrato administrativo invalidado. Exatamente porque ele causa lesão. É um ato ilegal, contrário a princípios constitucionais, contrário à lei, ok? É necessário demonstrar, então, essa lesividade. O STF também já tem entendimento no sentido de que não é necessário que a lesão ela tenha ocorrido, basta a potencialidade da lesão. Na verdade, eu não preciso de comprovar a lesão em si, mas um ato potencialmente lesivo já seria um requisito para a propositura da ação popular. Ok? Então, anotem aí o nosso ponto número 8. Vejam só, requisitos da ação popular para ajuizamento da ação popular. Primeiro requisito aqui, nós vamos ter como condição da ação a exigência, né, da cidadania. A condição da ação é que seja demonstrada, né, a condição de cidadão. Artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 4717, e ainda demonstrar, provar uma lesividade, ou seja, uma ilegalidade. Uma ilegalidade. Aqueles bens juridicamente protegidos pela Lei de Ação Popular. E aí serve de norte para comprovar essa lesividade ou essa ilegalidade, o artigo 7º da Lei 4717.
Acompanhe, né, aí comigo a legislação. Com ainda uma observação, então, vejam só, observação. Para o STF, basta a potencial lesividade. Ok? A potencial lesividade, seja ao patrimônio público, seja à moralidade administrativa ou ainda, né, ao meio ambiente. Só isso. Vejam só, esse é o seu roteiro, os principais pontos e as informações que eu tenho que ficar atenta com o radar ligado para identificar na questão esses marcadores, ok? Com isso, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco. Te aguardo no segundo para que a gente construa juntos uma ação popular.